Olá, sejam todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, o estudo da atomística. É um nome até sugestivo para o que nós vamos estudar, que é o átomo, a sua constituição química, como ele é representado graficamente, as combinações entre os átomos, a tabela periódica e etc. Mas para nós iniciarmos esse estudo, nós precisamos inicialmente verificar qual é o modelo atômico clássico utilizado pela maioria dos vestibulares, dos exercícios de um modo geral que nós vamos resolver. O aluno tem que tomar conhecimento desse modelo. O átomo ele tem uma região central minúscula chamada de núcleo, que nós já vamos falar, que ao redor desse núcleo, em órbitas esféricas e também em órbitas elípticas. O que são essas órbitas ao redor do núcleo? Essas órbitas nada mais são do que a trajetória dos elétrons ao redor do núcleo do átomo. Os elétrons são as partículas com carga negativa que ficam girando a alta velocidade ao redor do núcleo. Eu vou representar esses elétrons aqui por esses pontinhos que não têm uma posição fixa e que eles estão movimentando-se ao redor do núcleo do átomo. Em breve, nas próximas aulas, nós vamos inclusive estudar a famosa distribuição eletrônica. Mas, a princípio, o aluno precisa saber primeiro que nessa região central minúscula que concentra a massa do átomo, chama-se de núcleo. Concentra a massa do átomo. Agora, quais são as partículas existentes dentro do núcleo que são responsáveis pela massa do átomo? São os prótons, partículas com carga positiva, e os nêutrons. Como o próprio nome já está sugerindo, os nêutrons são partículas neutras, sem carga elétrica, carga nula. Então, o núcleo ele é minúsculo, denso, tá? Concentra a massa do átomo e dentro desse núcleo existem os prótons e os nêutrons. Aqui nestas órbitas elípticas e esféricas, cujo conjunto dessas órbitas chama-se de eletrosfera, nós encontramos nessa região os elétrons, partículas com carga elétrica negativa, ok? Então, vamos lá, mais uma vez. O átomo clássico ele tem uma região central minúscula chamada de núcleo, que é responsável pela massa do átomo, que contém prótons com carga positiva e nêutrons sem carga elétrica. Os elétrons giram ao redor do núcleo em uma região do espaço chamada de eletrosfera. Vamos fazer aqui um pequeno quadro que vai resumir as principais características dos prótons, nêutrons e elétrons. Então, uma tabela simples. Vamos colocar aqui partículas localizadas no átomo, a massa relativa e a carga relativa. Notem, eu estou falando relativa, não é massa e nem carga real. Por enquanto, o professor de física que vai fazer utilização desses dados da massa e da carga real. Aqui nós vamos precisar, por enquanto, apenas relacionar a massa e a carga relativa dessas três partículas, ok?
Muito bom. Então vamos completar essa tabelinha, que será um resumo das características dessas três partículas. Então vamos começar primeiro com os prótons, partículas que possuem uma massa relativa igual a 1 e uma carga positiva mais 1 e que estão localizadas no núcleo do átomo. A seguir, nós vamos colocar os nêutrons, partículas que possuem massa aproximadamente igual a dos prótons e não possuem carga elétrica, 0. E também nós temos os elétrons, que são partículas com uma massa de aproximadamente 1.840 vezes menor em relação à massa de um próton ou de um elétron, e cuja carga é negativa. A massa do elétron, ela é muito pequena, é quase 2.000 vezes menor. Vou aproximar aqui para você ver essa tabela em detalhes. Prótons possuem carga positiva, possuem massa relativa igual a 1. Os nêutrons não possuem carga elétrica, possuem massa aproximadamente igual a dos prótons. O elétron tem carga negativa e massa aproximadamente igual a 1.840 vezes menor que a massa de um próton ou a massa de um nêutron. Tudo bem, né? Ok. Agora nós vamos estudar um átomo, esse átomo com essa característica, ele tem uma representação gráfica. A representação gráfica desse átomo é através de um elemento químico. Este elemento químico, ele tem um determinado símbolo. O símbolo do elemento corresponde àqueles símbolos tradicionais que nós temos na tabela periódica. O hidrogênio H, o boro é B, o fósforo é P, etc. Que em breve, inclusive, nós vamos estudar a tabela periódica na sequência, em breve, tá bom? Então, isso é o símbolo do elemento, que virá representado com dois números. Um número na parte superior, outro na parte inferior. Agora o aluno tem que saber o que significa cada um desses números. Então vamos lá. Primeiro, essa letra Z chama-se número atômico. O número atômico é, na verdade, a identidade do átomo. Assim como cada um de vocês possui uma identidade, o átomo também possui a sua identidade, que é o seu número atômico. E o que representa no átomo o número atômico? O número atômico indica o número de prótons existentes no núcleo do átomo. Número de prótons. Como os prótons são partículas com carga positiva, para um átomo eletricamente neutro, o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas, que são os elétrons. Portanto, através do número atômico, além de determinarmos o número de prótons, dá para nós sabermos também quantos elétrons o átomo tem na eletrosfera. Portanto, eu pego do número atômico duas informações importantes. Duas informações. O número atômico indica o número de prótons, que é igual ao número de elétrons para um átomo eletricamente neutro. O que é um átomo neutro? É um átomo cujo número de cargas positivas é igual
ao número de cargas negativas. Um átomo neutro, portanto, é aquele que tem número de prótons igual ao número de elétrons. O número de prótons é proveniente do número atômico, que através do número atômico dá para eu saber quantos prótons, ou seja, quantas cargas positivas o átomo tem, logo dá para saber quantos elétrons ele possui na eletrosfera. Já, por exemplo, essa letra A chama-se número de massa. Quando eu falo para você número de massa, eu acabei de falar que a massa do átomo está concentrada aonde? Aonde? Exatamente. A massa do átomo está concentrada no núcleo. Porque os elétrons têm uma massa ínfima, praticamente desprezível comparado à massa dos prótons e dos nêutrons. Então, o número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons do núcleo. Vamos colocar aqui, ó. O número de massa indica a soma do número de prótons, ou seja, do número atômico, mais do número de nêutrons do núcleo. Certo? Então, dessas duas informações, do Z e do A, eu tenho aqui dois dados referentes a esses valores. O primeiro dado é o número atômico, que indica o número de prótons do núcleo, que é igual ao número de elétrons. E esse número de cima, que é chamado de número de massa, representa a soma do número de prótons mais nêutrons. Notem o seguinte, isso não tem nada a ver com os símbolos que estão na tabela periódica, com esses números representados aqui como 81, 204,30. Nada disso, nada disso. Essa representação não tem correlação com o que está representado na tabela. A tabela é outra coisa, tá bom? Agora, se o aluno perguntar, bom, se nesse símbolo vem representado dois números, que é o número de massa e o número de prótons. Do número de prótons dá para saber quantos elétrons ele tem, e do número de massa é a soma do número de prótons e de nêutrons. Aqui não vem representado o número de nêutrons? A resposta é não. O número de nêutrons ele não vem representado nesse símbolo. Caso eu queira calcular esse número de nêutrons, então eu tenho que fazer o seguinte, uma continha simples. Para calcular o número de nêutrons, eu tenho que pegar o total de partículas do núcleo, que é o número de massa, subtrair do total o número de prótons e a diferença é o número de nêutrons. Caso eu queira determinar o número de nêutrons, então eu faço isso aqui, ó. Eu pego e vou subtrair do número de massa o número de prótons, que é o número atômico. Vamos ver isso que eu acabei de explicar através de um exemplo. Um exemplo. Vamos supor que nós tenhamos aqui o elemento químico ferro, que representa todos os átomos de ferro, com dois números aqui, ó. Um na parte superior e um na parte inferior. O número da parte superior e inferior são, respectivamente, o número de massa e o número atômico. Aí ele pede para você, complete qual é o número de massa, qual é o número atômico, qual é o número de prótons, qual é o número de nêutrons e qual é o número de elétrons. Ok? Então vamos completar aqui. O número de massa é 56. O número atômico é igual a 26. O número atômico indica o número de prótons do núcleo, então ele tem 26 prótons. Ele é um átomo neutro, aqui na parte superior não tem nenhuma carga positiva ou negativa, porque se estiver com carga vira íon, isso nós já vamos estudar.
Então, se ele é um átomo neutro, ele tem 26 prótons e 26 elétrons. Quantos nêutrons ele tem? Eu pego do total de partículas do núcleo, 56 partículas. E desse total eu vou subtrair o número de prótons e essa diferença é o número de nêutrons, 30 nêutrons. Tudo bem? Bom, depois dessa explicação, você vai fazer os exercícios da apostila para memorizar, para ter um entendimento da explicação e numa próxima oportunidade eu vou corrigir esses exercícios. Bom, esse é um exemplo de um átomo, repito, neutro, cujo número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, tá? Prótons igual a elétrons. E se o átomo não for neutro, ele é o quê? Se o átomo não for neutro, ele será denominado de átomo eletrizado ou íon. Vamos ver o que é isso, o que é um átomo eletrizado ou íon. Então, eu vou pegar aqui um átomo neutro. Um átomo neutro é aquele cujo número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, ou seja, um átomo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Deixa eu escrever isso aqui então. Átomo neutro é aquele cujo número de prótons é igual ao número de elétrons. Ok, muito bom. Agora, esse átomo, para ficar eletrizado, para ele virar um íon, ele poderá perder ou ganhar partículas. Agora, a pergunta que eu lanço para vocês é o seguinte: um átomo neutro vai ganhar ou perder que partículas? Que partículas ele pode ganhar ou perder? Será que ele ganha ou ele perde prótons, nêutrons do núcleo? Será que ele ganha ou ele perde elétrons? Você já pensou a respeito dessa questão? Ele ganha ou perde prótons, nêutrons ou elétrons? Isso. Se você pensou assim, bom, o núcleo, ele é denso, tá? Ele concentra a massa do átomo e não é nada fácil mexer no núcleo. Eu preciso de uma energia muito grande e é possível, mas é muito difícil remover partículas do núcleo. É muito mais fácil eu mexer na eletrosfera, porque primeiro que os elétrons possuem uma massa muito pequena, tá vendo? A massa do elétron é 1840 vezes menor do que um próton e um nêutron, e eles estão girando ao redor do núcleo na eletrosfera. Então aí está a resposta, senhores e senhoritas. Eu consigo tirar ou colocar somente elétrons em um átomo neutro. Então, se um átomo neutro ele perder elétrons, ele se transforma num íon chamado de cátion. Íon cátion é um átomo neutro que perdeu elétrons e se transformou em um átomo que tem, no caso do cátion, ele perdeu elétrons, então ele tem um número de prótons maior que o número de elétrons. Então vamos pensar, o número de prótons é maior porque ele ganhou próton, é isso? Não, nada disso. O número de prótons é maior porque ele perdeu elétrons. E ele perdeu elétrons e ficou com mais prótons que elétrons. Como ele tem mais prótons que elétrons, e os prótons possuem carga o quê? Exatamente, eles possuem carga positiva. Exatamente. Então, o íon cátion,
que representa um átomo neutro que perdeu elétrons, ele tem uma carga positiva. Essa carga positiva, ela indica que este átomo ele tem um próton a mais do que um elétron, ou que esse átomo ele perdeu um elétron. Vamos exemplificar isso. Vamos pegar aqui o átomo de ferro, o anterior, né? Que ele vem com uma carga positiva 2+. Para não confundir com os expoentes matemáticos, por isso nós colocamos essa carga com o sinal do lado direito. Não que esteja errado colocarmos +2, mas você não encontra mais isso desde há muito tempo. Então vamos treinar mais uma vez. Essa carga positiva +2 indica que o átomo de ferro ele perdeu 2 elétrons. Então nesse caso especificamente, o átomo de ferro na forma de um íon cátion tem 26 prótons no núcleo. Tinha, quando neutro, 26 elétrons, mas ele perdeu 2 e ficou com 24 elétrons. Tudo bem? Entenderam? Depois vocês resolverão os exercícios, tá? Por outro lado, se o átomo neutro não perder elétrons, ele poderá ganhar ou receber elétrons. E se ele ganhar elétrons, ele se transforma num íon chamado de ânion. O ânion é um átomo neutro que ganhou elétrons. E por ele ter recebido elétrons, ele fica com o número de elétrons maior que o número de prótons. O número de elétrons é maior que o número de prótons porque ele ganhou elétrons, tá? E como os elétrons possuem uma carga negativa, por isso então que o íon ânion tem uma carga negativa, indicando que ele tem um elétron a mais em relação a um próton, ou que esse átomo ele recebeu um elétron, certo? Um exemplo para ilustrar essa questão: o átomo de oxigênio, número de massa 16, o número atômico é igual a 8 e ele vem com uma carga 2-. O que significa essa carga 2-? Quer dizer que este átomo ele recebeu 2 elétrons. Então ele tem 8 prótons no núcleo, sendo que o número de prótons é dado pelo número atômico, e ele tinha 8 elétrons quando neutro, ganhou 2 e ficou com 10 elétrons. Ok? Entenderam? Vamos lá então, recapitulando. O átomo cujo modelo é clássico tem uma região central chamada de núcleo, responsável pela massa do átomo, e essa massa é proveniente da soma do número de prótons mais nêutrons do núcleo. Os elétrons que possuem carga negativa estão orbitando ao redor do núcleo. E os elétrons possuem carga negativa e massa 1840 vezes menor em relação à massa de um próton ou de um nêutron. Esses átomos com esse modelo são representados graficamente desta maneira, através de um símbolo e 2 números, sendo que o número da parte inferior chama-se número atômico, que indica a identidade do átomo, que se refere ao número de prótons do núcleo, que para um átomo
Neutro, número de prótons, é igual ao número de elétrons. Portanto, do número atômico eu tenho duas informações, prótons e elétrons do átomo. Já o número da parte superior é o número de massa. Como a massa do átomo está concentrada no núcleo, o número de massa é a soma do número de prótons mais nêutrons. Ok? Aqui eu tenho o exemplo de um átomo neutro de ferro, que tem número de massa 56, que é o total de partículas do núcleo, sendo que dessas 56 partículas do núcleo tem 26 prótons, e eu tenho 26 prótons, 26 elétrons, por ele ser neutro, e aqui não vem indicado o número de nêutrons. Para eu calcular, é simples. Basta eu pegar o total de partículas do núcleo e subtrair o número de prótons, aí eu tenho o número de nêutrons. Agora, se o átomo não for neutro, ele é eletrizado. Ele se transforma no íon quando ele perder elétrons, se transforma no íon cátion, indicado por esta carga positiva que quer mostrar o número de elétrons que ele perdeu. Ou se ele receber elétrons, ele se transforma num ânion com carga negativa que está indicando os elétrons que ele recebeu. Tudo em ordem? Por enquanto tudo bem? Ok. Então, na atomística, depois desse tópico, nós vamos estudar agora as semelhanças atômicas. A palavra, o termo já está sugerindo que nós temos átomos que são semelhantes. Átomos semelhantes chamados de isótopos. Átomos semelhantes chamados de isóbaros. Isótonos. Eu vou acrescentar mais um aqui a essa lista de átomos semelhantes, os chamados isoeletrônicos, que eu vou colocar aqui embaixo. E você já deve estar se perguntando por que o PC está destacando estas letras nessas palavras. Teria um motivo especial para eu fazer isso? Pensa aí, pensa. Por que eu estou destacando estas letras nessas palavras? Pensa. Que conclusão que você chegou? Exatamente. Essas letras indicam o que os átomos são semelhantes, o que eles possuem igual. Então, por exemplo, os isótopos são semelhantes no número de prótons. Vamos colocar o exemplo aqui dos isótopos do átomo de hidrogênio, que são os mais famosos, né? Então, os isótopos são átomos que possuem, olha aqui, a mesma identidade, o mesmo número atômico. Como eles têm a mesma identidade, trata-se do mesmo elemento, tá? E o que isso significa? Isso quer dizer que esses átomos, eles possuem um próton no núcleo, cada um. Um próton. Ora, se todos possuem um próton no núcleo, o que me leva à diferença do número de massa? Por que o número de massa modifica se todos têm um próton no núcleo? Pensa, qual é a resposta? Pergunta, por que modifica o número de massa do átomo se o número de prótons é o mesmo? Quem pensou, é porque muda o número de nêutrons. Acertou. Aqui o total de partículas, uma, das quais um é um próton. Se o total é uma, esse aqui não tem nêutron no núcleo, zero. Esse aqui tem duas partículas no núcleo, dos quais uma é um próton, 2 menos 1. Esse tem um nêutron no núcleo. Esse tem 3 partículas do núcleo, sendo um próton, 3 menos 1. Esse aqui tem 2 nêutrons.
esse caso específico para o hidrogênio, esses isótopos possuem nomes especiais. O primeiro, cujo número de massa é igual a 1, chama-se prótio. Esses aqui possuem nomes especiais, por isso são os mais importantes. Esse cujo número de massa é 2 é conhecido como deutério. E esse cujo número de massa é 3 chama-se trítio. Também pode ser chamado trício. É a mesma coisa. Prótio, deutério e trítio. São átomos que possuem o mesmo número de prótons, portanto, se a identidade é a mesma, eles pertencem ao mesmo elemento e modificam o número de nêutrons. Tudo bem? Segundo caso, os isóbaros. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, potássio e cálcio. Notem, primeiramente, o fato desses elementos possuírem números atômicos diferentes, possuem identidades diferentes, são átomos distintos. Diferentes, né? São distintos no número de prótons, mas possuem o mesmo número de massa. Por isso são chamados isóbaros. Somente isso e nada mais. Átomos semelhantes chamados de isótonos. A letra já está destacando o que eles possuem em comum, né? O número de nêutrons. Vamos pegar aqui o exemplo do gás nobre hélio e o isótopo do hidrogênio, cujo número de massa é 3, que é o trítio. Vejam, os átomos possuem número de massa diferente, possuem número atômico diferente, mas o número de nêutrons é igual. Quantos nêutrons o hélio tem? 4 partículas no núcleo, sendo 2 prótons, 4 menos 2, 2 nêutrons. 3 partículas do núcleo, sendo 1 próton, 3 menos 1, 2 nêutrons. Aqui está. Eles possuem o mesmo número de nêutrons, por isso são chamados isótonos. E os isoeletrônicos possuem o mesmo número de elétrons. Veja aqui embaixo um exemplo para átomos que possuem o mesmo número de elétrons. Sódio, número atômico 11. Depois eu vou pegar o alumínio, o número atômico é 13. Vou pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, o oxigênio, número atômico é 8, mais um. O flúor, número atômico 9, e o neônio, número atômico 10. Ok? Então aqui nós temos exemplos de átomos eletrizados ou íons que acabamos de ver dentro de alguns instantes atrás, né? Aqui nós temos 11 prótons, tínhamos 11 elétrons, perdeu um elétron e ficou com 10 elétrons. Aqui temos 13 prótons, tínhamos 3 elétrons, 13, né? Perdeu 3, ficou com 10 elétrons. 8 prótons, tinha 8 elétrons, ganhou 2 elétrons e ficou com 10 elétrons. Aqui eu tenho 9 prótons, tinha 9 elétrons, ganhou 1 e ficou com 10 elétrons. Esse não ganhou e nem perdeu elétron porque ele é neutro, então ele tem 10 prótons e 10 elétrons. Aqui está. Os átomos isoeletrônicos possuem o mesmo número de elétrons. Se caso ficou alguma dúvida na apresentação, volte.
o vídeo, a assistir a aula em vídeo. Você pode pausar, você pode voltar, mas se enfim surgir alguma dúvida, não deixe de entrar em contato, que eu terei a oportunidade de ajudá-los. Na próxima oportunidade, na próxima aula, nós vamos resolver exercícios relacionados a esse tema. Muito obrigado por enquanto, tá? Tchau, tchau.